Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, porque ontem o Flamengo perdeu, o Mauro César não poupou aí hoje, na sua opinião, na análise aqui. Vamos dar uma olhada? Entendeu? O Flamengo, como a LDU encarou contra o Fluminense ano retrasado, e por aí vai. E o Flamengo não compete de verdade. O Flamengo ontem chutou uma bola no gol. Então falta postura aos jogadores, falta realmente maior competitividade. Isso não está diretamente ligado a questões táticas e opções do técnico, é uma questão de postura. O Rafael Rabelo, que é um analista tático, né, do YouTube, nas redes sociais, ele observou um detalhe interessante na jogada do gol. Quando a jogada se desenvolve depois da bola perdida pelo De La Cruz e vai ser feito o cruzamento, o Léo Pereira não está prestando atenção no Castilho, que é o homem que cabeceia entre ele e o Léo Ortiz. O Ortiz erra o tempo de bola. Ele está gesticulando para alguém lá na frente. Pô, o ataque do adversário está sendo construído, total concentração no homem a ser marcado. E ele está com o braço levantado falando alguma coisa para alguém. Uma desconcentração inaceitável. E o Léo Ortiz erra o tempo de bola, está mal o Léo Ortiz. Sendo que foi o segundo gol em poucos jogos que o Flamengo toma com um jogador cabeceando no meio da defesa. O gol do Luciano, que empatou o jogo no Morumbi com o Flamengo, depois o São Paulo virou, também foi assim, cabeceou no meio de dois defensores do Flamengo e fez o gol. Ou seja, a jogada se repete, tipo de jogada que não acontecia no ano passado. Aí entra muito também a questão do treinador, né? E eu acho que o Felipe Luiz, até escrevi isso no meu blog, ele precisa, nesse momento, de sabedoria e humildade. Humildade para entender que nem tudo que ele acredita no futebol, nem todas as ideias que ele eventualmente venha a ter, nem todas as tais convicções do técnico significam certeza de que vai dar certo. Você pode estar melhor das intenções, uma ideia aparentemente muito boa, e que não vai dar certo. Que não vai dar certo nunca, que não vai dar certo naquela semana, naquele mês, naquele jogo, naquele momento. Enfim, depende de uma série de outras questões. Aí você tem que ter sabedoria para entender isso, identificar e encontrar a solução. E muitas vezes simplificar. Jogar sem centroavante é possível. O São Paulo do Tele Santana, campeão mundial e de tudo mais, não tinha um centroavante, um homem de área. Mas você não pode, de uma hora para outra, resolver jogar sem centroavante. Você vai ter que treinar, preparar, fazer funcionar. E claramente, pelo que vimos ontem, jogar com o Carrascal como falso 9 não funcionou. E não custo a crer que do treinamento tenha funcionado. É, cara, é uma coisa esquisita, né? Parece que o time do Flamengo tá sem vontade, sem prestar atenção no que tá acontecendo. Vamos ver o que o Marcelo Beckler falou aqui. Nesse cara você tem que insistir. Pô, você não vai tirar o cara que te participa de 50 gols no ano, quase isso no ano passado, e você vai desistir dele antes de março. No Arrascaeta você tem que insistir, acho que você tem que dar confiança, melhorar, ganha um jogo, ganha dois, ganha três, aí depois começa a jogar bem. Mas nem que seja jogando mal, tem que começar a ganhar para os caras ganharem confiança de novo. Acho que para a volta vai ter o Pedro, o que faz o Arrascaeta jogar mais de Arrascaeta do que ontem. Acho que ontem ele jogou muito perto dos zagueiros, acho que não joga tão perto, não deveria jogar tão perto assim. E tem que começar a ganhar, a melhorar a confiança. Não tem muito o que dizer de diferente. O Arrascaeta não tá jogando bem, mas Fato, tem que... cara, se o Flamengo pega uma sequência aí, 3 jogos, né? Ganha igual ganhou contra o Vitória, pô, dá uma outra moral pro time, né? Dá uma outra moral pro time, cara. Aí do nada aparece também o Boto aqui, né? Falando sobre a dificuldade de contratar os jogadores. O Brasil, embora tenha evoluído muito nessa parte de atrair jogadores, e nós trouxemos jogadores muito importantes no futebol europeu e para o Flamengo, ainda não tem a força que tem algumas das ligas europeias, e o problema é que nós atingimos um nível muito alto e um nível que só esses jogadores é que nos servem de mercado. E aí o pessoal tentou botar também, não sei se vocês viram isso, o pessoal tentou botar meio que também alguma lenha na fogueira aí ontem, né? Porque o Felipe Luiz falou que é o Boto que decide, né? Quem é a montagem do elenco, não é ele, na verdade, e tal. O pessoal também critica bastante aí o Felipe Luiz por causa disso, né? Muito ruim do Flamengo, no momento em que realmente eu não esperava, era um momento de ascensão do time. Veio de um jogo muito difícil contra o Vitória, que foi não foi um jogo bom do time, mas um jogo vencido ali da forma como dava num gramado muito difícil. Hoje o gramado também não parecia ser fácil, mas foi um jogo que talvez o plano
né, desse jogo, com os jogadores que foram a campo, fosse para um jogo em que o Flamengo conseguisse sobrepor o adversário a partir da sua técnica, da sua posse de bola, da sua boa construção. Essa que não aconteceu praticamente na partida. O Flamengo teve poucos momentos em que ele esteve seguro, controlando o jogo a partir da posse. E como você estava perdendo muito a bola, aí realmente não conseguia fazer nenhum efeito ter o Paquetá de volante, né? Então, Paquetá jogando como volante ao lado do Pulgar num jogo que ele teria que duelar o jogo inteiro, talvez fosse melhor ter o Everton ali ou ter o De La Cruz naquele momento. E aí o Felipe aos poucos tentava mudar a rota do jogo, mas na hora que ele avança o Paquetá e coloca o Pedro, o time toma o gol. Acho que ali o gol tem uma seara muito grande de mérito do adversário, que acertou um cruzamento de rara felicidade para o gol do Castilho. Mas, assim, acho que até as trocas também, sabe, elas acabaram deixando o time, os jogadores de frente, mais desgastados do que outros caras que entrariam. Os times normalmente colocam os jogadores frescos na frente porque eles acabam trazendo um nível de intensidade importante para pressionar os adversários. E a gente terminou com 2 dos 4 jogadores de frente desgastados de um jogo inteiro. O Paquetá com a responsabilidade de ser um segundo atacante, depois de ter jogado de volante durante toda a partida e tendo que correr para trás em vários momentos, como o Flamengo teve que correr. Então, eu tenho certeza que o plano não era que algo fosse acontecer desse jeito, mas é inegável que o plano de jogo deu errado nessa partida. Eu acho que o time vinha se desenvolvendo na ideia de tripé do meio para ter o Paquetá recuado, e esse é o primeiro jogo que o Paquetá joga de fato alinhado como volante. Era um jogo difícil, fora de casa, contra um time argentino, então não se provou uma boa escolha, mas o único time que vai para campo é o time do técnico. E enfim, pessoal, vamos ver aqui o que o Felipe Luiz falou. Ah lá, é exatamente isso que eu tinha falado, né? A montagem de elenco sempre, como eu falei outras vezes, é com o Boto e com a direção esportiva, com o diretor de futebol, que é o que realmente faz e planeja toda a montagem de elenco. Eu, claro que participo. Eu acredito que sim, pode jogar Rasca e Pedro juntos, poderiam ter jogados, mas não acredito que os dois estejam na melhor forma física para poder jogar um jogo desse físico como eu esperava que fosse hoje. Por isso eu optei por essa variação no nosso sistema e com as trocas tentar ajustar com a entrada do Pedro depois. Claro que o jogo não foi como esperávamos, então sempre vão existir e justa as críticas pela minha escolha, mas eu escolhi sempre pensando no que eu achava que era melhor para nossa equipe. Cara, te falar, viu? A batata do Felipe Luiz tá assando, irmão. Tá ficando complicado pro Felipe Luiz, tá? Se ele não começar a vencer aí daqui a pouco algumas partidas, eu acho que ele não vai sustentar mais algumas semanas não, cara. Vou te falar, mano. Vou te falar, pessoal. Enfim. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo a reação, o que vocês acharam da reação aí do Mauro César e tudo mais. Eu vou deixar aqui embaixo também o link aí pro meu treinamento de canal Dark. Se tá pensando em criar um canal no YouTube e quiser a minha ajuda, cara, o link vai estar aqui embaixo, fechou? Tamo junto então. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.